Vamos meditar hoje na Palavra de Deus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 7, onde nos diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Querido Deus, fala conosco, Senhor, acalenta os nossos corações e faça com que o nosso dia hoje seja abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Quando Pedro negou a Jesus, ele falhou na promessa que havia feito ao seu mestre, que nunca abandonaria, mesmo que tivesse de morrer com ele. Lembra? Pedro falou isso para Jesus. Antes de condená-lo, devemos lembrar que muitas das vezes nós também falhamos naquilo que prometemos sinceramente a Deus. É verdade. Muitos, às vezes, condenam, aqueles que conhecem a palavra, condenam Pedro por ter feito tudo isso. Mas você já parou para refletir como você ou eu tomamos certas atitudes? Por isso que no texto de hoje há uma expressão que chama muito a nossa atenção. Quando o anjo anuncia que Jesus ressuscitou, ele dá ordem para que as mulheres que foram até o túmulo, elas caminhem e vão dizer aos discípulos, e eles especificam, deu a Pedro. Por que será que ele falou para falasse para Pedro? Poderíamos perguntar, por que esse destaque tão maravilhoso, tão importante assim para Pedro? Mas ele não era um dos discípulos? Não bastaria o anjo dizer: vão e digam aos discípulos? Mas sabe, irmãos, para que nós possamos entender melhor isso, vamos voltar ao episódio da negação, onde logo depois de negar que conhecia Jesus, Pedro lembrou-se que Cristo tinha avisado que isto aconteceria, e Pedro pôs-se a chorar. Em um dos evangelhos, lemos que Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro, que saiu dali e chorou amargamente. Está lá em Lucas 22, capítulos 22, versículos 61 e 62. Será que você consegue imaginar como foram aqueles dias entre a crucificação e a ressurreição para Pedro? Ele havia sido sincero na sua promessa, mas ele não conseguiu cumpri-la. Como muitos de nós, às vezes, somos sinceros naquilo que prometemos para Deus. Prometemos para Deus de todo o nosso coração, mas às vezes não conseguimos cumprir. Pedro estava extremamente arrasado. Acredito que naquela hora Pedro devia ter falado assim: puxa vida, eu falhei, não sou confiável, não há mais chance para mim. É o que muitas das vezes nós mesmos falamos conosco, quando tudo parece dar errado e nós não cumprimos com aquilo que nós prometemos para o Senhor. Nós pensamos: poxa vida, não há mais chance para nós. Então, quando o anjo anuncia: avisem aos discípulos e a Pedro que o mestre quer falar com seu discípulo. Sabe por quê? Porque ele o conhece e sabe que Pedro ele iria se tornar mais tarde. Mas para isso precisava restaurar a Pedro. Assim é como nós. Talvez você fale assim: mas e agora? Não tem mais chance para mim. Mas Jesus, ele sabe o teu amanhã. Ele sabe o que vai acontecer contigo amanhã. E só Ele pode restaurar as nossas vidas. Jesus apareceu individualmente a Pedro, como muitas das vezes pode até falar conosco particularmente. E ele tinha a solução, que ele ainda seria usado por Deus. Nessa passagem, quando o anjo faz uma menção especial de Pedro para mostrar que tudo que Pedro fez, mesmo tendo errado, mesmo tendo negado a Cristo, ele ainda pertencia a Jesus.
que Jesus jamais o abandonaria ou esqueceria e que havia grandes responsabilidades que Jesus iria passar para Pedro quanto à igreja, que ainda não existia naquela época. Imagina hoje, quando Jesus te chama e você às vezes nega a Jesus, fazendo as coisas que não o agradam, mas Ele jamais te abandona, Ele jamais te esquece, porque Ele tem uma obra para você na sua igreja. O anjo, quando disse aos discípulos que encontrassem Jesus na Galileia, como ele havia recomendado, os discípulos ficaram com medo e não foram. Eles não foram encontrar Jesus lá, porque eles estavam temerosos, porque naquela época os romanos estavam perseguindo os cristãos. Assim como hoje, os cristãos ainda são perseguidos em vários lugares. E Jesus, vendo isso, foi até o encontro deles em Jerusalém. E depois os encontrou na Galileia. E depois voltou para Jerusalém, onde do Monte das Oliveiras subiu aos céus. Jesus, Ele está aí do teu lado. Ele quer te ajudar. Talvez você tenha chorado muito por ter falhado alguma vez com Jesus. Mas esta mensagem é que o Senhor quer te restaurar. Ele ainda conta com você e tem planos para a sua vida. Amém? Fica com Deus. Que Deus quer restaurar a tua vida. Jesus quer restaurar você. Ele quer te dar mais uma oportunidade. Ele quer te dar uma segunda chance. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Que Ele está com seus ouvidos abertos, com as mãos estendidas até a você, para te abençoar, para te resgatar, para te restaurar. Assim como Pedro foi restaurado e se tornou um grande homem na Bíblia, um grande homem naquela época, porque ele fez a vontade de Jesus, ele fez a vontade do Pai. Por isso eu te digo, creia. Se você está chorando porque falhou um dia com Jesus, Ele vai te restaurar. Ele ainda tem muitos planos para você na sua obra até que Ele volte. Deus abençoe, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.